Euronet Plus. Está no ar mais uma edição do Casa Comum, programa da Renascença, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Esta semana, com o nosso habitual painel, Mariana Vieira da Silva, do PS, Eduardo Pacheco, do PSD. Quem não é habitual é o moderador, José Pedro Frazão, que está na Ucrânia, é o enviado especial da Renascença a Kiev. Portanto, eu, Tomás Anjinho Chagas, vou dar o meu melhor para substituí-lo esta semana. Mais à frente, vamos precisamente falar sobre a Ucrânia e das eleições na Alemanha, mas começamos com o que o líder do maior partido da oposição, Pedro Nuno Santos, chamou de casas e casinhas. Em causa, as empresas em nome de membros do governo e especialmente da sociedade, da família de Luís Montenegro. Mariana Vieira da Silva, começava por si. O Primeiro-Ministro ainda não explicou tudo o que devia. Concorda com o que disse o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que este tipo de polémicas afastam as pessoas de bem da política? Bom, rejeitando a expressão pessoas de bem que tem sido utilizada noutro contexto nos últimos anos da nossa vida política, eu queria dizer que eu não gosto que quase todo o espaço da discussão política seja ocupado por este tipo de casos. Não é todas as semanas aqui o tenho dito. Creio, no entanto, que o PSD e Luís Montenegro são principalmente vítimas de si próprios. Aquilo que está a acontecer nas últimas semanas é o espelho da forma como, quando Luís Montenegro chega a líder da oposição, se posicionou no debate político. E na vida política nós podemos ser de uma maneira ou ser de outra, mas quando somos de uma maneira quando estamos na oposição e o oposto quando estamos no governo, colocamos-nos numa posição insustentável, e é isso que eu acho que acontece a Luís Montenegro. Sobre o esclarecimento, eu queria dizer o seguinte: o Primeiro-Ministro cometeu, como aqui disse, um erro político ao concentrar numa moção de censura do Chega todas as suas explicações. Por várias razões, mas também porque um debate, uma moção de censura, não é o melhor contexto para esclarecer, e a forma como Luís Montenegro decidiu gerir isso foi dizer muito apaixonadamente que nunca ninguém tinha sido tão transparente como ele. Ora, isso não é verdade. Por um lado, porque houve várias questões micro que não ficaram respondidas e provavelmente não poderiam ficar, porque aquele contexto não é o contexto. Continua Luís Montenegro a ter exatamente a mesma forma de fazer. Quase não responde a jornalistas e concentra os seus momentos de resposta num contexto de debate parlamentar que acresce agressividade e intensidade em vez de ajudar ao esclarecimento. É da opinião que o Primeiro-Ministro devia dizer quem é que são as empresas com quem a empresa que a família dele tem teve relações? As perguntas todas que o Partido Socialista fez, e não foram perguntas que presumissem nenhum interesse específico, ficaram por responder, quer do ponto de vista dos clientes, quer do ponto de vista das prestações de serviço, quer do ponto de vista da relação entre aquela empresa e o escritório de advogados que Luís Montenegro também tinha. Mas o meu ponto principal é este. Os discursos de Aguiar Branco, o discurso de vitimização que Luís Montenegro fez esta semana, dizendo que está a ser perseguido, é incompatível, é totalmente incompatível com a forma como Luís Montenegro exerceu o cargo de líder da oposição. E já lá vamos a essas considerações do próprio governo. Eduardo Pacheco, acha que o governo está a queimar em lume brando com este tema? Muito boa tarde. Permita-me que separe duas situações. Eu penso por dizer que eu já não tenho paciência para situações destas das casas e casinhas. Já não há paciência, não há pachorra, quer dizer, porque, de facto, e aí acompanho aquilo que quis apresentar à Assembleia, daqui a pouco querem na política virgens que só trabalhavam, se calhar, no Estado, funcionários públicos, porque qualquer um que tenha uma vida privada fica impedido de o exercer. Coisas que já tinham. Quer dizer, olhar para a Ministra da Justiça. Toda a gente sabe que a família tem, nomeadamente, um hotel afamado em Coimbra. Vai ter que prescindir da sua cota, como agora parece quase que é essa imposição dos moralistas, que as pessoas não podem ter cotas em sítio nenhum, não se pode ter empresas nenhumas. Quer dizer, eu não estou a dizer que foi esse o resultado desse debate, mas é aquilo que ontem, por exemplo, através do Bloco de Esquerda e de outros, e do Chega, tem estado em cima da mesa. Parece que as pessoas não tinham que estar sem fazer nada na vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não pode estar sem fazer nada. Tem mesmo que trabalhar para sustentar. E, portanto, acho isto uma maluqueira, e que estejamos todos a dar valor a isso, a perder tempo com isso, em vez de debater aquilo que é realmente importante. Pronto, esse é o termos genéricos. Sobre o caso concreto do Primeiro-Ministro, duas situações.
eu comecei por dizer já há algumas semanas que achava que o Primeiro-Ministro tinha que dar explicações e não devia esperar por um debate parlamentar para o fazer. E em sua defesa, porque quando um político tem que dar uma explicação, o melhor é escolher qual é o timing e o modo de o fazer, e não ir a reboque de outros, como aqui foi a reboque do Chega. Ou antes, não foi a reboque do Chega, mas foi em reboque do debate quinzenal, quando foi a admissão do Secretário de Estado. Portanto, era preferível chamar os jornalistas ou num evento qualquer, posteriormente, olha, meus amigos, sobre esta polémica eu tenho a dizer isto. E depois de sexta-feira ficou esclarecido ou acha que há mais detalhes que podiam ser dados a bem da transparência? Há perguntas que não foram respondidas. Não sei, sinceramente, se, por exemplo, a lista dos clientes, se, tendo em conta o tipo de contratos que possam ter sido celebrados, se podem ou não ser públicos os nomes dos clientes. Mas o Primeiro-Ministro acabou por divulgar um deles seletivamente. Se calhar esse não tem nenhum contrato de sigilo e pode fazer, e outros porventura não. Portanto, eu não tenho informação que me permita dizer ele podia divulgá-los a todos sem nenhuma consequência do ponto de vista legal, mas está inibido de o fazer. Portanto, não tenho essa informação. Se o pudesse fazer, excelente, não havia mais dúvidas que subsistissem, só para ficar claro. Porque... como é óbvio, o Primeiro-Ministro, liderando o Governo, ao contrário dos ministros da tutela, é responsável por toda a ação política, seja da agricultura, à justiça, aos negócios estrangeiros ou às obras públicas. E, portanto, pode ficar sempre a dúvida se ele, ao trabalhar com um grupo do setor A, alguma medida que o Governo tenha tomado foi motivada ou não por isso. E por isso é que era melhor ficar clarinho para que todas percebêssemos que não é isso que o motiva quando está a fazer a governação do país. Mariana Vieira da Silva, este tipo de casos podem vir a desencadear uma crise grave no Governo? Ou acha que isso não vai acontecer? Eu queria pegar no exemplo da Ministra da Justiça para dizer que a forma como o Governo no seu todo reagiu, e eu concordo, esta ideia peregrina de que ter uma empresa é algum problema, ter uma empresa não é nenhum problema, e por isso é que nós na nossa declaração dizemos que empresas temos e para que empresas trabalhamos para que possa haver escrutínio dessas relações. Eu julgo tanto a Ministra da Justiça ao reafirmar que era o que faltava ter que prescindir das suas cotas, como o Ministro da Coesão Territorial, no caso a fazer a interpretação oposta, que tendo em conta a pasta que tem e o clima que se estava a criar, preferia vender em direto, na televisão que fez a reportagem, mostra uma atitude completamente diferente e se nós formos ver, com muito mais capacidade de pacificação do tema. Dando a cara, explicando o que tinham a explicar, fazendo as suas opções, e eu até estou a dar 2 exemplos que optaram por coisas diferentes, opostas, mas ambos bem feitos do ponto de vista daquilo que cabe a um político, que é responder a perguntas. Eu volto a reafirmar, e foi aliás também o sentido da minha própria intervenção no debate da moção de censura, mais até do que as respostas ao Parlamento, eu acho que é muito prejudicial a forma como este Governo e o Primeiro-Ministro em particular, não só, mas especialmente o Primeiro-Ministro, lida com as perguntas dos jornalistas. E é isso que cria uma espécie de manto de opacidade que ajuda a esta exploração. Um Primeiro-Ministro faz uma remodelação que nasce precisamente num caso destes e nunca fala sobre ela, é uma coisa nunca vista. Podemos dizer, foram só secretários de Estado, mas quer dizer, não foram assim tão poucos, e em áreas fundamentais e sem declarações políticas. E, portanto, aquilo que eu esperava que pudesse sair desta sucessão de casos era uma nova atitude do Governo na relação com a comunicação social e com as perguntas que tem que responder, porque faz parte da vida política essa atitude de permanente disponibilidade para explicar. Aproveitava para perguntar sobre o estado de espírito do Governo perante estas situações. Segundo o Observador, o Governo acha que está a ser perseguido com este caso. Falam até em interesses de imobiliários por detrás destas notícias. Duarte Pacheco, estamos perante a mais recente versão da teoria da cabala. Quer dizer, eu como nunca concordei com a teoria da cabala, também não vou subscrever esta. Eu não concordei com a anterior, que era utilizada por algumas personalidades
do Partido Socialista e, portanto, também não vou subscrever esta. As coisas são o que são. Aliás, se nós falamos da teoria da cabala, a primeira que me recordo foi, se calhar, o Primeiro-Ministro Santana Lopes, quando invocou que eram interesses económicos que estiveram por trás da pressão ante o Presidente da República, Jorge Sampaio, para ele ser afastado. Portanto, não acredito. Agora, que eu percebo que o Governo acaba por ficar muitas vezes triste, quer dizer, incomodado é a melhor expressão, porque quer governar, bem ou mal, tenta tomar as medidas que o país necessita, quer explicar isso aos portugueses, mas a comunicação está tão preenchida com estas situações que aquilo que é a mensagem que o Governo quer passar não passa. E isso deixará incomodado qualquer Governo, e este, naturalmente, sente-o também. Aproveito o mote por para isso, quanto mais depressa puder esclarecer tudo, melhor. Aproveito o mote para devolver à Mariana Vieira da Silva, que já fez parte de um Governo. Concorda com esta leitura desconfiada do núcleo duro de Luís Montenegro? Não, acho um péssimo sinal. Eu remeto para uma frase que o Primeiro-Ministro disse na moção de censura, que é: eu, a partir de agora, só respondo a quem seja tão transparente como eu, disse o Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro e um Governo responde. É essa a sua função. Julgo que é, aliás, espantosamente cedo para um Governo assumir essa atitude e, num certo sentido, é o sinal contrário àquilo que eu disse que devia ser o fim deste caso, que era passar a haver uma relação diferente com a comunicação social, no fundo antecipando que a perguntas de alguns jornalistas vão deixar de responder por considerarem ser uma cabala. Nunca nenhum Governo foi bem sucedido com essa atitude. Nunca aconteceu essa ideia de se sentir perseguidos, correrem bem. Agora, não vou dizer que não é muito problemático para um Governo a incapacidade de cumprir a sua agenda por estar sempre a falar de outros assuntos. Só que, já viveu isso pessoalmente? Pois, só que faz parte. É exatamente a gestão desses processos que é uma das características da vida política, especialmente nos dias de hoje, com as redes sociais e a rapidez da forma como tudo isto acontece, e um Governo não se pode queixar, tem que aprender a lidar. Às vezes vai sofrer bastante, outras vezes vai ser bem sucedido, outras vezes vai apresentar coisas tão fortes que acabam por tomar conta da agenda. Agora, a conclusão que tiro destas semanas é que os ministros que voltaram a retomar a sua capacidade política foram aqueles que enfrentaram o assunto e não aqueles que fizeram de conta que nada se passava. Aproveitamos os minutos que temos ainda em relação aos temas nacionais para perguntar a Eduardo Pacheco sobre as presidenciais. Como é que olha para esta estratégia de vários candidatos, incluindo Luís Marques Mendes, de, mesmo quando Henrique Gouveia Melo ainda não é candidato, de estar constantemente a responder-lhe? Como aconteceu já esta semana. Ou provocá-lo. Porque eu acho que é mais provocação na lógica de ver se o Almirante vem a jogo. Pronto, eu acho que é sobretudo isso, porque a sensação que existe, quer nos candidatos ou potenciais candidatos, quer muita gente ligada à ação política, é que nós não sabemos o que é que o Almirante pensa sobre determinados assuntos, sobre grande parte dos assuntos, o que é natural. Primeiro, porque quem fez a vida militar não podia se pronunciar. É natural. Mas por isso, e a ideia é, agora que se ele começar a dizer o que é que pensa sobre isto, sobre aquilo, sobre os poderes presidenciais, tal, se calhar as pessoas vão começar a desconfiar de algumas dos seus pensamentos e das suas ideias, e isso abre espaço para outras candidaturas. Portanto, vamos provocá-lo para ver se ele vem a jogo. Agora, eu penso é que tem o efeito contrário. É que coloca definitivamente o Almirante Gouveia Melo nem precisa de se fazer nada. Aparece em todo o lado, mesmo não estando. Não estando, ele é que é o centro do debate. E, portanto, acabamos de estar a promovê-lo. Portanto, se calhar era melhor que os candidatos que têm uma agenda própria começassem por divulgar o que é que pretendem fazer com a campanha, se forem eleitos Presidente da República, quais são os temas que querem trazer para a agenda política, como é que vê o relacionamento com o Governo e com o Parlamento depois de eleitos, como é que vê, que leitura fazem dos poderes presidenciais, porque já percebemos que há leituras muito distintas, desde o professor Cavaco, que era muito restritivo, ao professor Marcelo, que é muito mais expansivo na modo como lê, do exercício da sua função, e tudo isso era bom para que os portugueses dissessem: olha, confio neste homem ou nesta mulher, neste aqui se calhar não sei o que é que ele pensa, não sei se posso confiar. Assim não, estamos a pôr no centro do debate e da campanha o Almirante.
Mariana Vieira da Silva, o Jornal Público escreveu ontem à noite que o PS está a encaminhar-se para selecionar António Vitorino como o principal, como candidato da ala socialista. Seria uma cara que representa... O PS parecia bem na fotografia com este nome? Bom, o Partido Socialista ainda aguarda que os potenciais nomes da sua área política que se queiram candidatar afirmem essa disponibilidade. Eu já aqui disse, noutras semanas, as qualidades que considero que António Vitorino tem nesta matéria. Eu queria responder um bocadinho também à pergunta que fez ao Eduardo Pacheco, porque é um equilíbrio muito difícil, porque objetivamente é preciso sabermos o que pensam os candidatos, porque sem isso não é possível fazer uma campanha informada. E no artigo que Gouveia Melo escreveu, ele abre, por exemplo, uma porta à ideia muito aberta de se poder dissolver a Assembleia da República quando há promessas por cumprir, um conceito de difícil avaliação, bastante lato, e isso é um tema que importa discutir. E, portanto, os candidatos vão ter que fazer este equilíbrio entre não tornar tudo umas eleições sobre um candidato, o que só o beneficia, mas ao mesmo tempo permitir este tipo de escrutínio, porque aquela ideia, por si mesma, pode gerar um debate sobre as funções presidenciais que é importante e que acho que os portugueses precisam de ver esclarecida. Portanto, vai ser aqui uma gestão de equilíbrio dia a dia. Não, se posso comentar. Esse eu acho que foi o ponto fraco deste seu artigo. Porque faz uma leitura dos poderes presidenciais para além da Constituição. Hoje o Governo depende politicamente, é exclusivo do Parlamento, não depende do Sr. Presidente da República. Uhum. O Presidente da República não pode gostar mais ou pode gostar menos, paciência. Pode fazer intervenções públicas, a criticar o Ministro A ou a Governação B, ou a puxar para que o Governo dê mais atenção ao assunto C. Mas o Governo não responde politicamente. E depois, isso era a verdadeira loucura. Quer dizer, mas com que base em critério? Qual é a matriz que o Presidente faz para avaliar o empenho, o cumprimento das promessas? Olha, vários governos, quer do PS, quer do PSD, diziam muitas vezes antes das eleições que iam baixar impostos. E depois chegavam lá, diziam, passa a realidade financeira que encontramos. É impossível. Já não vai. O governo era demitido no dia seguinte, já estava em falha com uma das suas promessas. Acontece uma pandemia, ou uma guerra, ou uma crise financeira, as medidas de política mudam, um governo também se adapta às mudanças que o mundo tem, é isso que se espera, e por isso acho que o tema vai ter que se explorar estas dimensões para que este tipo de temas surjam e se possa fazer o debate. Mas para isso é preciso que o Almirante torne público algum dos seus pensamentos. É por isso que ele é provocado mesmo. Colocamos ponto final nos temas nacionais. Na segunda parte falamos sobre a Ucrânia e sobre a Alemanha. Euronet Plus. Segunda parte do Casa Comum, onde olhamos para temas internacionais. Esta semana com destaque evidente para a Ucrânia. Ontem à noite, Kiev aceitou a proposta de Donald Trump para que os Estados Unidos explorem terras raras em território ucraniano, aquilo a que o presidente norte-americano chama de uma espécie de compensação pelo apoio militar e financeiro de Washington. Mariana Vieira da Silva, como é que olha para este cenário de possível paz na Ucrânia, a este custo? Bom, é ainda difícil de compreender do ponto de vista das garantias, nomeadamente das garantias de segurança, o que é que este acordo tem. E sem isso é muito difícil saber se ele pode perdurar no tempo. Porque um acordo momentâneo que não tenha garantias de perdurar no tempo não é suficientemente forte face às ambições conhecidas de todos que tem Putin, por um lado, e por outro, uma dimensão meramente assente nesta ideia de um acordo sobre metais raros parece poder ser muito precária. Acho que precisamos de saber um pouco mais, sabendo que qualquer acordo de paz neste momento tem que cumprir dois princípios: ser aceite pela Ucrânia verdadeiramente, e à partida as notícias indicam que sim, e ter uma capacidade de perdurar no tempo, não ser aqui um mero intervalo que ajude, nomeadamente a Rússia, a reorganizar-se para voltar mais forte. E para isso tem que haver um acordo alargado a dimensões de segurança nos próximos anos que, até ver, não aparece noticiado. Eduardo Pacheco, é uma solução equilibrada esta encontrada pelo Presidente dos Estados Unidos e que Volodymyr Zelensky aceitou ou viu-se obrigado a aceitar? Eu penso que temos que fazer aqui uma leitura, logo que esteja disponível, do acordo e das garantias de segurança que são dadas à Ucrânia. Porque é esse o ponto fulcral. Nós até podemos aceitar um status quo. Imaginemos o caso de Chipre.
Chipre tem uma parte do seu território ocupada pela Turquia. Mas nós não reconhecemos internacionalmente essa ocupação e quando vemos o mapa de Chipre, é o mapa completo. E quando Chipre aderiu à União Europeia, foi no pressuposto que é um país que domina toda a ilha, sabemos é que uma parte ele não controla. Ora bem, a mesma coisa pode acontecer com a Ucrânia. Mas precisamos é de ter a salvaguarda, e os ucranianos mais do que ninguém, que depois de termos um cessar-fogo, passado 6 meses, ou 1 ano, ou 6 anos, os russos resolvem continuar a conquista. E aí é que as condições de segurança são fundamentais de estarem prevenidas. Isso tem um preço, e este é o preço que os ucranianos são dispostos a pagar. Mas para pagar este preço significa que tem algo por trás, porque se não existir, não faz nenhum sentido. Como dizia o presidente Zelensky, este acordo não é para pagar a ajuda que já receberam, porque isso foi dado, Portugal ofereceu aquilo que queria oferecer. Não vai agora dizer, agora tem que me pagar aquilo que eu vos ofereci ontem. Apresentar a fatura. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Agora, para o futuro, condições de segurança, há custos e eles estão disponíveis a pagá-lo. E talvez estiverem a explorar, são eles os primeiros a querer garantir que os russos não ocupam esses espaços. Uma garantia mais económica. A Mariana Vieira da Silva, como é que olha para esta última semana, onde ao mesmo tempo que decorriam estas negociações, o presidente da Ucrânia foi completamente remetido para segundo plano? Donald Trump ainda chegou a chamá-lo ditador a dada altura. Esta estratégia acabou por funcionar para Donald Trump. A verdade é que ele, no final do dia, tem o acordo nas mãos, em princípio. No final desta semana será assinado. Bom, olhando para os efeitos imediatos, poderíamos pensar assim, mas a verdade é que a incerteza que se gera no mundo pela forma como os Estados Unidos têm gerido este e outros processos com publicações quase inacreditáveis que geram a vontade imediata de ir verificar se realmente aquelas coisas... Está a referir-se a Donald Trump com uma coroa. Estou-me a referir a isso, estou-me a referir a um vídeo que é hoje posto sobre a transformação da faixa de Gaza num resort turístico, é posto hoje na Truth Social, e portanto são muitos os momentos quase de incredulidade, em que ficamos incrédulos com estas manifestações, e julgo que vamos todos ter que reaprender, em parte é reaprender, porque já passámos por isto, mas noutra dimensão é aprender a tentar relativizar alguns destes momentos para continuarmos a conseguir progredir. Julgo também que, mesmo que possa não parecer, a ação europeia nesta matéria contribuiu para uma mudança de tom nos últimos dias de Donald Trump, e essa aprendizagem também fará parte dos nossos próximos tempos, dizendo sempre... E aqui queria realçar a importância que para mim tiveram ontem palavras do Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, porque é preciso que os países não tenham receio de fazer estes debates e de falar sobre estes temas, como me parece que o governo português tem tentado não fazer. Portanto, tentar nunca fazer nenhum comentário, refugiando-se sempre no conceito de aliado e na pertença à NATO, quando, obviamente, pertencemos à NATO, queremos pertencer à NATO, queremos reforçar sempre as nossas alianças atlânticas, mas é preciso ter a capacidade de conversar e de falar e de criticar. O que nós vimos na última semana de posições do provável futuro chanceler alemão, e já lá vamos. Não, mas agora especificamente sobre a Ucrânia e sobre a relação da Europa com os Estados Unidos, de Macron, das diferentes reuniões que foram realizadas, a presença de António Costa e da Presidente da Comissão em Kiev, tudo isso são elementos que também foram importantes para a criação deste momento, e temos de que permanecer com mais calma do que às vezes temos vontade quando vemos as notícias todos os dias. Eduardo Pacheco, se conseguir dar uma resposta sintética, agradeço. Perguntar-lhe sobre isto, se Donald Trump não conseguiu a interferência que queria ao ter chamado ditador a Zelensky, e o presidente da Ucrânia, no dia em que se faz 3 anos de guerra, ter deixado o seu lugar à disposição, se isso significasse paz para a Ucrânia. Em primeiro lugar, eu acho que eu gostei muito que o presidente Zelensky tivesse respondido à letra ao presidente Trump. O presidente Trump está habituado a ofender as pessoas, e as pessoas com receio e não quererem baixar o nível, não respondem. E ele acha-se que é o maior do mundo por causa disso. E o presidente Zelensky respondeu-lhe à letra. E ao responder à letra, fez com que o acordo, que
porque o que ele queria era ter as terras, Trump, queria querer as terras raras para pagamento daquilo que tinha sido fornecido antes. E isso não é assim. É para o futuro. Portanto, o presidente Zelensky teve uma vitória. E essa questão foi muito bem colocada pelo presidente, porque, ao contrário de Putin e assim verdadeiro ditador, porque os adversários ou caem das janelas e das varandas, ou são presos e mortos, Zelensky foi eleito e disse, muito bem, se o problema for ter a paz e a nossa adesão à NATO como garantia de paz, eu saio já. E isso prova também a sensibilidade política para responder ao presidente Trump. Vamos encerrar com o tema das eleições na Alemanha, que devolvem o poder à CDU. O Partido Conservador e, em particular, Friedrich Merz, se conseguir formar governo, será o próximo chanceler alemão. Além disso, a AfD, partido de extrema-direita alemão, passa para a segunda força política e o SPD, partido de centro-esquerda, liderado por Olaf Scholz, passa do poder para o terceiro lugar nas eleições. Mariana Vieira da Silva, imagino que não seja o resultado que esperava e que gostava de ter visto. Que consequências antevê para a Europa com este novo quadro parlamentar na Alemanha? Bom, que esperava, na verdade esperava, acho que há poucas surpresas no primeiro e no segundo lugar. Há a expectativa. Até muito tarde, até ao dia seguinte, estivemos a ver se seria necessário também a participação dos verdes para a viabilização do governo, e isso seria muito penalizador, porque passaríamos a só ter na oposição partidos, enfim, mais radicais, se posso dizer assim. É importante haver partidos que estão na oposição num quadro de uma democracia normal e consolidada. A principal preocupação que estas eleições me deixam é a inexistência de uma maioria de 2/3 no Parlamento que permita enfrentar o tema do travão da dívida, e daí vejo como muito positiva a disponibilidade que, aparentemente, logo no dia seguinte às eleições, o futuro chanceler mostrou de, ainda no próximo mês, poder resolver esse problema. Sem resolver o tema do travão da dívida, será muito difícil a Alemanha recuperar do ponto de vista económico e, portanto, também a Europa poder fazer o caminho de investimento público que precisa de fazer, e por isso eu diria que o próximo mês é absolutamente crucial, porque ou se desbloqueia este assunto e pela primeira vez temos a CDU disponível para o desbloquear, ou teremos 4 anos muito difíceis com uma grande limitação na Alemanha de poder fazer essa viragem económica de que o país precisa. Eduardo Pacheco, ouvimos Friedrich Merz sugerir que a NATO começa a deixar de fazer sentido como está pensada. Como é que viu estas declarações do futuro chanceler ainda na noite eleitoral? Só 2 coisas. Primeiro, fazer esta análise do mau resultado do SPD e dos liberais, que foi quem provocou a crise e nem sequer permanece no Parlamento, fica de fora do Parlamento. E, portanto, os eleitores penalizaram fortemente quem provocou a crise, mas a governação em geral. E o que é natural, porque nós estamos com uma economia estagnada, o último governo não conseguiu pôr a economia alemã a crescer, há o problema das migrações e também ficou perceptível a falta de liderança do chanceler ao nível europeu. Fala-se hoje muito mais de Macron do que do chanceler, enquanto que no passado, quer com Kohl ou com Merkel, sabíamos quando os dirigentes internacionais queriam vir à Europa e queriam falar com alguém, a quem é que se dirigiam? Não era a Paris, iam a Berlim. E isso praticamente desapareceu, porque nós uma falta de liderança, depois de ter sido um excelente número 2 do governo anterior. Agora, para o futuro 2 coisas. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas. Eu percebo que a racionalidade daquilo que é a tradição alemã, que é não ter governos minoritários. E, portanto, temos um governo de bloco central, envolvendo os dois, gostamos de fazer os 2 maiores partidos, os 2 partidos do sistema, que é o mais provável, talvez assim, ao longo de muitos anos. Mas as consequências que isso pode ter... Aí é que está. Deixar a oposição pura e dura, porque mesmo que os verdes fiquem de fora, não têm a expressão que tem a AfD... Se dentro, então, seria... É assustador. A menos que queiramos que a AfD lidere o próximo governo daqui a poucos anos. E, portanto, eu preferia, sinceramente, sei que isto não cabe na cabeça dos alemães, mas era um governo minoritário apoiado pelo SPD no Parlamento, em que ficava um acordo feito um pouco à geringonça, um acordo feito para os principais documentos governativos, orçamento, programa, etc., e o resto dependia daquilo que se fosse negociado, para que o SPD pudesse ser
novamente, no futuro, a alternativa normal de poder na Alemanha. A NATO. Ora bem, depois daquilo que aconteceu na outra semana, nomeadamente com o vice-presidente americano, ficou claro, e mesmo nas negociações, a NATO já morreu. Se calhar, só que ainda não perceberam. Quer dizer, quando eles dizem vamos pôr tropas europeias a fazer manutenção da paz na Ucrânia, mas se forem atacadas, não podem pedir o artigo 5, nós não viemos cá ajudar. Então o que é isto? Se isto fosse assim, será que a Finlândia e a Suécia tinham aderido à NATO como aderiram ano passado? E, portanto, o que é que nós temos? Temos que refundar a NATO, nomeadamente o pilar europeu. Para dizer, os americanos não querem paciência, nós vamos ser nós próprios unidos a defender-nos uns aos outros, porque só assim é que fazemos frente a potenciais adversários, neste caso concreto, à Rússia. Chegamos ao fim de mais uma edição do Casa Comum, programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Esta semana com o nosso habitual painel, Mariana Vera da Silva do PS, Eduardo Pacheco do PSD. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, estamos de regresso na próxima quarta-feira. Obrigado. Euronet Plus.